Boa noite aqui para o Brasil, bom dia para a China. Tentando de novo, acho que a internet não estava muito legal, mas agora acho que entrou. Vocês estão me ouvindo? Vamos tentar de novo. Boa noite, bom dia. Joana, tá me ouvindo agora? Hoje nós vamos conversar sobre nacionalidade, famílias multiculturais. Ah lá, a Joana já tá por aqui. A Joana, ela é do Instagram Clara pelo Mundo. Eu vou chamá-la aqui para a gente poder se apresentar, conversar. Vamos ver se agora dá certo. Acho que agora deu certo, a conexão tá boa. Joana, tá me ouvindo bem? Ah, ah lá, agora tá conectando. Joana, tudo bem? Bom dia. Acho que agora tá esperando um pouquinho para conectar dela. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando? Boa noite, pessoal. Raquel, da página Leis pelo Mundo. Acho que não foi. Vamos tentar de novo. Vou chamar de novo aqui a Joana para ver se ela consegue conectar. Ela tá mandando recadinho, ela tá ouvindo, mas acho que ainda não conectou. Então, vamos lá. Joana, tudo bem? Bom, eu vou me apresentando. Então, eu sou a Raquel. Eu e a Joana, a gente se conhece pela plataforma do Mães Mundo Afora. Nós duas somos colunistas de lá. E mesmo morando em lugares tão distantes, a gente manteve essa conexão. Então, eu até contei para ela outro dia, eu falei, Joana, você é a alegria para os professores de direito internacional, para o mundo, porque você tem uma família multicultural, uma família super interessante. Acho que agora, vamos ver se a gente está conseguindo aqui. Vamos lá, Joana, vamos ver se agora dá certo. Deu certo, Joana? Vamos ver se a gente consegue. A Joana, ela fala de Xangai, na China. Oi, Joana, tudo bem? Ah, agora Desculpa, deu era certo. estranho, gente, esse negócio de VPN, porque assim, eu tenho que ficar trocando de VPN, de internet, para poder usar os aplicativos chineses e poder usar os aplicativos estrangeiros. Então, de vez em quando, eu estou no Wi-Fi errado. Mas eu também tinha entrado no errado a primeira vez, eu tive que retomar, não teve jeito. Gente, essa Joana do Insta Clara pelo Mundo. Vou te apresentar um pouquinho, mas vou deixar você fazer essa apresentação, viu, Joana? A Tá bom, Joana é pode uma deixar. brasileira, historiadora, com 2 mestrados, super bacana. Ela já mora na China há um tempo. Na verdade, ela já morou na China há um tempão, né, Joana? Você É. morava em Pequim, aí depois você mudou para Inglaterra e agora voltou, mas em Xangai, não é isso? Uhum, é. E Eu não consigo ô, fazer. Joana, primeiro, né? Como que tá tudo por aí, né? Manda uma notícia pra gente, sempre todo mundo curioso para saber como tá a vida na China, para saber como vai ser o nosso futuro por aqui. Então, tava tudo muito tranquilo, né? E a gente aqui em Xangai, na verdade, tem muita variação, tem uma variação enorme entre cidades, né? Casos de corona, como o meu médico, fui no médico esses dias, vão ter sempre. Mas a curva está realmente muito baixa, né? Muito, muito baixa. Oi, mãe, minha mãe tá me vendo. Realmente a curva achatou bem. Só que aí, recentemente, isso é bem recente, apareceram alguns casos no distrito de Fantai, em Pequim. E aí, o que acontece? Eles fecharam a cidade toda, a cidade está fechada, não tem mais voo para sair de Pequim. E Xangai, por prevenção, voltou algumas medidas de segurança que a gente já tinha largado, né? Mas as escolas continuam abertas, academias continuam abertas, teatros, cinemas, tudo isso está funcionando.
as pessoas podem viajar, a gente não está viajando, porque a creche da Clara não permite, senão tem que fazer quarentena de novo. Nossa, Mas assim, a gente está levando, sabe? Mas é aquele abre e fecha, sabe? E sempre acompanhando o jornal e tal, né? a vida vai ser diferente, né? Eu acho que daqui para frente. Acho que por muito É. Então, eu chamei a Joana para a gente contar um caso prático. Na verdade, assim, quando nas aulas de faculdade, mas mesmo na vida, todo mundo se pergunta sobre dupla nacionalidade, sobre como ter várias nacionalidades, como funciona isso no direito. Aí eu falei, bom, eu sei um caso bem bacana de uma menininha que tem várias nacionalidades. Mas primeiro acho que é legal a gente comentar, né, Joana? Assim, o que é nacionalidade? Então, na verdade, é o vínculo que a pessoa tem com um determinado país. Mas esse vínculo, ele, em muitos casos, não é automático, não basta o nascimento, não depende de cada país, na verdade. Então, por exemplo, os Estados Unidos, você nasceu nos Estados Unidos, você é americano, você adquire a nacionalidade americana porque eles determinam que o lugar do nascimento é suficiente. A maior parte dos países europeus não é dessa forma. Você precisa ter uma linha de parentesco. Um dos pais precisa ser daquele país para você conseguir a nacionalidade. Essa era uma das perguntas que sempre faziam para mim. Puxa, mas você morava na Holanda, por que que seus filhos, você não teve seus filhos lá? Falei, mesmo se eu tivesse, eles não seriam holandeses automaticamente, eles seriam brasileiros. E a única coisa é porque o Brasil, como é um país que sempre recebeu muita gente de imigração, o Brasil adota os dois critérios. Então, aqui no Brasil, nasceu no Brasil é brasileiro e filhos de brasileiros também serão. E como que é a Clara, Joana? Conta pra gente. Quantas nacionalidades tem a Clara? Ela conseguiu três. A gente conseguiu, ela conseguiu as três. Ah, você quer que eu explique um pouquinho a situação dela, como é que foi, como é que é, ou você Acho que quer sim, acho que é deixar? legal que você ainda estava na Inglaterra, né? A Inglaterra ainda participava da União Europeia, né? Não tinha saído, que foi. Pois é, a Clara, meu marido é dinamarquês, eu sou brasileira. E a Clara nasceu na Inglaterra, quando a gente morava na Inglaterra, há só 4 anos, né? Então, foi 4 anos ou três? Nasceu em 16, a gente se mudou para lá em 13. É. Então, assim, a gente não tinha, quando ela nasceu, a única nacionalidade que ela podia ter, as únicas, eram a brasileira e a dinamarquesa. Né? Por quê? Porque eu não sou inglesa, meu marido não é inglês, então ela tinha certidão de nascimento inglesa, mas não a nacionalidade. E aí a gente teve que viajar para. Ela nasceu em novembro, Natal, a gente foi passar o Natal na Dinamarca e a gente tinha que tirar um passaporte para ela. A gente escolheu tirar logo o dinamarquês porque era a União Europeia, né? Então ela podia se movimentar livremente, porque se ela tirasse o brasileiro, tem que tirar um visto em cima daquilo, né? E não E, dava tempo e lembrar, né, Joana, a gente até conversou isso essa semana, que passaporte de criança pequena você tem que renovar, tem o custo. estava em Cambridge e tinha que viajar para Londres com um bebê de 12 dias, né? E a Clara viajou muito novinha para a Dinamarca. Então, assim, como ela já tinha automaticamente as duas nacionalidades por ser filha de dinamarquês, que aliás é outra novela, né? A cidadania dinamarquesa é outra novela. É, e ser filha de brasileiro, essas duas nacionalidades a gente garantiu, né? Só que falam que já registrou, mas eu registrei ele no consulado brasileiro. A Clara foi registrada, 4 meses depois que nasceu, a gente registrou ela realmente e depois tirou o passaporte. Quando a Eu gente vou vê. até comentar aqui que a Raquel, a minha xará, minha amiga lá da Califórnia, ela está comentando aqui que os filhos dela nasceram no Chile e nos Estados Unidos e nenhum tem a nacionalidade. Mas no caso da Raquel ainda tem uma outra característica, porque o marido está a serviço do Brasil. Então, de qualquer forma, eles vão ser brasileiros. Ela pode depois até requerer, né? Visto permanente, depois as crianças podem fazer a opção. Porque a multinacionalidade, como a da Clara, ela é por nascimento.
Porque por opção, você não pode ter mais do que uma, que é a naturalização. Isso eu vi também. Tem tudo. Ela caiu assim numa caixinha, depois você, especialista, explica, mas ela caiu numa caixinha bem especial que permitiu. O que aconteceu foi que quando ela fez 2 anos, eu e o Thomas viramos residentes permanentes na Inglaterra. E aí a regra dizia que se os pais são residentes permanentes e legais, né? Prefiro usar o termo documentados, né? São legais no país e a criança nasceu no território, esses dois fatores permitem que ela seja inglesa, britânica. Então, quando ela fez 2 anos e a Inglaterra decidiu sair da União Europeia, a gente falou, bem, agora que a Inglaterra não é a União Europeia, vamos dar a nacionalidade para ela. E a gente aplicou e foi um processo muito tranquilo. Eu só entreguei documento no escritório e um mês depois chegou o passaporte dela e a certidão, né, de que ela era cidadã. Ela não teve que fazer o juramento, né? Normalmente tem que fazer um juramento para a rainha, mas ela é menor de idade, não precisou. Tinha 2 anos. Então a Clara tem os 3 passaportes, as 3 nacionalidades. Agora ela tem os 3 passaportes, porque eu tirei o brasileiro, quando ela fez 2 aninhos, e agora ela tem os 3. E o inglês e o dinamarquês duram bastante tempo, sabe? Eu não lembro direito mas eu acho que são 5 anos, alguma coisa assim, já de primeira, né? Então, ela conseguiu os 3. Então, e muito bacana, né, Giovana? Porque às vezes a gente também esquece de um detalhe, porque a nacionalidade faz o vínculo entre a pessoa e o país. Mas esse vínculo, ele tem direitos e tem obrigações. Isso a gente tem que lembrar. Porque muitas vezes no Brasil a gente escuta muito, né, os descendentes de italianos, de espanhóis, né, que conseguem com maior facilidade. A gente esquece que se tiver um serviço obrigatório, por exemplo, para mulheres, tendo a nacionalidade, essas pessoas têm que seguir a regra do país, né? Com certeza, com certeza. O professor da Clara, ele é de família taiwanesa e ele nasceu na Austrália. Os pais não deram a cidadania taiwanesa, porque senão ele teria que fazer o serviço militar obrigatório. E, e é por isso que ele agora não consegue voltar para a China, porque se ele fosse taiwanês, com passaporte taiwanês, ele conseguia entrar, porque Taiwan é uma parte da China, de acordo com a lei aqui. Mas como ele não tem esse passaporte, ele é só australiano, ele não pode entrar de novo. Mas a família decidiu não fazer por causa disso. Né? E a Clara, ela é pequenininha ainda e tudo, mas ela já se reconhece com alguma nacionalidade, Joana? Então, eu não consigo reconhecer ela como nacionalidade. É muito difícil. Ela começou já a ter ideias do que é ser de algum lugar, porque ela aponta para a bandeira do Brasil, ou para o mapa, ela tem um mapa no filho dela. Ela fala, é o Brasil da mamãe. Aí é o Brasil da mamãe. E ela sabe que é o Brasil, mas ela não sabe de onde ela é. Ela ainda não se identifica com nada. Ela fala que ela mora na China. E a gente acha que porque ela está na China agora, na cidade maiorzinha, e os coleguinhas, a maioria agora são chineses, talvez ela se identifique mais com isso. E é muito interessante. Eu até vi o seu post que falava sobre os PCKs, né? Que são as crianças da terceira, em português, né? Crianças de... isso. Third culture kids. Que na verdade, né, são crianças que os pais são de diferentes nacionalidades, como é o seu caso. A criança mora num terceiro país e ela acaba absorvendo um pouco de cada cultura, não é isso? A gente não sabe. A gente sabe que a língua dela, assim, a língua que ela gosta de falar é inglês, porque ela viveu na Inglaterra até 2 anos e meio. Ela tem 3 anos e meio agora. Então, a maior parte da vida dela ainda foi na Inglaterra. Mas eu não sei. Agora, os costumes dela estão quais? Eu também não sei. Ela mistura, porque ela convive muito com a nossa empregada, com a fã, que é chinesa. Então, ela entende chinês, né? Come comida chinesa, convive com outras crianças chinesas. Então, a gente não sabe ainda como é que vai ser a vida dela.
com o que ela vai se identificar. E talvez isso seja bom. Os meus, apesar de terem morado bastante tempo fora, né, do Brasil, eu já nem sei se a maior parte da vida deles ou não foi fora do Brasil ou não, porque agora a gente está de volta, mas eles têm algumas características que até são engraçadas. Então, eles falam português fluentemente, se expressam em português, é a língua do sentimento deles, eles se dizem brasileiros, mas nessa nossa última mudança nos Estados Unidos, quando eles tinham que materializar alguma coisa, eles tinham dificuldade. Então, assim, qual é a comida típica do Brasil? O meu mais velho um dia respondeu que era hambúrguer, que era batata frita, porque tinha muitos McDonald's no Brasil. Aí você vê que é misturado, né? Eles Eu não ainda faço feijão pra cara comer arroz com feijão e tal, mas assim, o único jeito que ela vai criar laços com o Brasil, assim, isso me assusta um pouco, porque aqui na China eu sou praticamente a única porta de entrada, a janela para a cultura brasileira que ela tem. Em Cambridge, onde ela nasceu, a gente tinha uma comunidade brasileira maior, né? Mas agora também com corona, com tudo isso, a gente não pode viajar, meus pais não podem vir, eu não posso ir. Tá tudo em cima de mim, assim, para transferir a cultura. Então, eu não sei até que ponto eu estou conseguindo fazer isso de uma forma eficiente, sabe? A gente tenta, né? Eu leio em português, eu falo do Brasil, mas ela não tem, assim, um laço emocional ainda. Mas eu acho que ela Mas é muito talvez porque pequena, né? porque ela seja muito pequena, né? E aos poucos acho que vai aparecendo. Eu É, espero. então, e quando me perguntam, eu falo assim, mas por que ter a nacionalidade brasileira? Vai ser um gasto que eu vou ter que ficar fazendo passaporte. Mas aí eu sempre recomendo que eu falo assim, historicamente, o Brasil não é um país que entra em guerras, que entra em conflitos, mesmo conflitos econômicos, ideológicos, conflitos armados. Não tem esse costume. Ter a nacionalidade brasileira é uma segurança. Além, né, de ser um prazer para nós, para os pais, né, para a família, para os laços que a gente tem, é importante porque pode ser uma segurança no futuro dela, uma opção que ela possa ter a mais, já que ela tem, né? Por que não? Por que não? Eu também sempre, eu não sei, isso é a sua área, eu não sei. Mas eu acho muito importante, em especial em casos de casais de nacionalidades diferentes, sabe? A gente sempre tem que pensar no pior cenário. Em caso de divórcio, eu já vi muito problema envolvendo crianças brasileiras que não tinham nacionalidade brasileira. Né? Não sei se você conhece o caso assim, mais a fundo, mas que depois, quando separa, não consegue tirar a criança, né? Não consegue levar para casa. Né? Então, assim, eu sempre pensei nisso. Se eu tivesse uma filha, como a minha filha nasceu fora, não é filha de dois brasileiros, assim, para mim sempre foi uma questão para mim, que a gente nunca sabe, né? É, Então, assim, é uma segurança para ela. O único problema é que mesmo você sendo brasileira e ela, né, ela tendo a nacionalidade brasileira, você vai ter ajuda, né, vai ter ajuda do governo, da embaixada, do consulado, tudo. Mas tem uma regra internacional, eu até ri, porque lá no Mais Mundo Afora, né, de onde a gente se conhece, é da onde mais vem perguntas para mim. Você não pode voltar para o Brasil com o seu filho sem a autorização do outro cônjuge. Isso é algo super grave, sabe? Que sempre acontece. É sempre o mesmo erro, assim. Fala, não, vou voltar para o meu país porque lá eu vou ser acolhida. Mas se o outro cônjuge, né, o outro genitor, não der uma assinatura, um consentimento formal, você não pode retirar a criança da residência habitual dela, né? Esse é um problemão. Mas, claro, que ter a nacionalidade brasileira gera até benefícios para ela também nessa questão, né? Para que ela tenha essa segurança. o apoio, talvez, Apoio. né? Uhum. Porque é a convenção de Haia, não é? Isso, é a Convenção de Haia. E tem muita gente que critica justamente por isso, sabe, Joana? Porque foi bom num certo ponto, enquanto não tinha nada regulamentando a questão, então qualquer um podia levar a criança para onde bem entendesse. Nesse sentido, foi bom. Mas o problema é que normalmente, quando né, termina um casamento, termina uma relação, você vai procurar onde você tem apoio, que é normalmente no seu país de origem, se você não tem uma estrutura onde você está.
Só que aí vem a Convenção de Haia e fala, não, mas tem que pensar na família toda, apesar de ter sido dissolvido. Você tem que pensar qual vai ser. E a Convenção, ela, em primeiro lugar, coloca a criança e o adolescente, né? Então eles falam que é É, onde tem o convívio. acho que a Convenção de Haia é meio, eu não sei se eu, porque se você pensar no aspecto, né, sociocultural, em geral são mulheres de países de terceiro mundo em desenvolvimento que se mudam para esses países com os maridos de primeiro mundo e elas acabam às vezes numa situação extremamente vulnerável no país de residência do marido e aí não conseguem tirar os próprios filhos desses países onde elas não Pois têm é. apoio. Se for para pensar o que é ser imigrante na Europa, é super complicado. Né? Então, É assim, isso. elas não poderem sair, levar seus filhos para onde elas se sentem seguras, eu sempre tive um pouco de problema. Mas isso é outro assunto, né? É isso mesmo. Joana, e voltando aí para a China, né? Porque quando a gente está no Brasil, a China é sempre distante fisicamente, mas distante também da gente imaginar, né? Como tudo acontece. É, questão documental para vocês. Eu sei que vocês vivem, né, por causa do trabalho do seu marido e tudo, mas é fácil a cidadania, trabalhos, regulamentação? Não. Cidadania nem cogitar. As únicas pessoas que podem ter cidadania chinesa são os chineses. Você tem que, chama-se sanguíneos, não Isso, é? por parentesco. Parentesco, então você tem que ter um pai ou uma mãe, eles não aceitam dupla nem múltipla nacionalidade. Então, assim, filhos de chineses com estrangeiros, é, normalmente o que acontece é que eles dão a nacionalidade estrangeira porque é mais fácil viajar não sendo chinês. Porque o passaporte chinês tem muitas restrições, precisa de visto para todo lugar, inclusive para a Europa. Então, em geral, as crianças que eu conheço que são de dupla nacionalidade acabam ficando só com a nacionalidade do pai estrangeiro, né? São americanos ou europeus. E essas crianças não têm a nacionalidade chinesa. Eu já ouvi falar de casos onde eles conseguem achar um jeito, eu não sei qual é, de conseguir ter os dois passaportes, mas é praticamente impossível e com certeza não é legal. E ainda Porque a China porque a China é um país com um regime totalmente fechado. e hoje em dia as regras de visto são muito mais restritas. Os chineses eles estão muito mais exigentes em quem pode entrar aqui a trabalho. Eles têm várias categorias de visto, dependendo da sua formação e experiência de trabalho. Então, antigamente era muito mais fácil você vir aqui e ser professor de inglês, mesmo sem qualificação. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é bem mais difícil. Então, você tem que ter visto de trabalho e depois tirar o visto de residência. São processos extremamente burocráticos. A gente tirou uma empresa, que a empresa meu marido contrata, que eles resolvem toda a papelada. Né? A gente acabou de renovar o nosso visto de residência. E eu posso ter filhos, eu posso morar aqui 10 anos, eu posso ter filhos aqui, eles nunca vão ser chineses. Então, isso que é sempre muito bom a gente lembrar, né, para as pessoas que vão com um sonho, né, com idealizando uma vida e se deparam com as barreiras, né? Muito mais difícil hoje em dia. Agora, assim, e passa por fases. Na época das Olimpíadas em 2008, eu me lembro, muita gente perdeu visto. Eles deram uma limpa, né, que a gente fala, e as pessoas perdem o visto. E aqui é o tipo de coisa que pode acontecer aqui. É que quem manda é o governo, é o partido. O que eles decidem acontece. Então, se eles decidirem que não querem mais, não quer mais, sabe? E manda embora. Então, pra gente, eu me sinto muito segura aqui legalmente porque a gente veio por multinacional e tal, né? E a nossa vida é muito tranquila. Mas em matéria de direitos, a gente não tem assim, né? Nós não podemos votar, nós não É a é melhor diferença nem da segurança jurídica numa democracia e, né, e num país onde o regime é fechado. é muito difícil. A gente sabe que é complicado navegar o sistema legal chinês. Então, a melhor coisa que a gente faz é sempre evitar, sabe? A gente evita ao máximo problemas, a gente vive a nossa vida aqui, mas tentando evitar qualquer tipo de conflito, porque é um sistema difícil de navegar. Né? Ele definitivamente não foi feito para nós, né?
É isso mesmo. E ao contrário do Brasil, né? Porque o Brasil é totalmente aberto. Então, nasceu aqui, você é brasileiro, né? Você recebe. Né? Eu acho muito interessante isso. As pessoas sempre me perguntam, porque eu morei muito tempo na Europa, e eu sou casada com um europeu. E as pessoas ficam chocadas que eu não tenho nacionalidade europeia. Eu até poderia ter tido no passado, porque eu fiz 6 anos de Inglaterra, e aí eu podia tirar a nacionalidade, mas acabei mudando para cá e não tirei. E, mas aí eu falo, gente, não é assim, porque parece que Portugal é super fácil, né? Você pode estar por casamento, não é isso? Se você é casado. De Portugal para o Brasil tem a maior facilidade ainda porque tem o estatuto por causa do processo histórico, então é mais fácil. Mas teve a época em que muito. Bom, agora voltou, né? Tá nessa segunda leva de que muitos brasileiros querem ir para Portugal para ser a porta de entrada para a União Europeia. E eles também seguram um pouco, não é assim tão simples. Porque Acho que os outros países que são mais fechados aqui também não gostam, né? Não, eles não, até tem porque um comentário aqui, conhecendo Dubai, falando que muitos devem ter voltado para os países, pelo menos é o que acontece em Dubai. Sim, quando começa a apertar, né, é a saída, é voltar, é voltar. E eu acho que com a crise do Covid agora, e ainda mais depois de tudo que está acontecendo, muita gente acho que está retornando, porque está difícil se manter, né, e ainda sem ter. sem ter dinheiro, né? Sem ter como trabalhar, né? E tal. No nosso caso, eu até pensei no Brasil com a Clara, em fevereiro, quando os casos no Brasil não existiam ainda. Mas eu pensei, gente, que alívio, porque como eu não sou chinesa, quando a China fechou as fronteiras, a gente não podia mais entrar. Então Que eu ia você ficar no ficou Brasil. na sua saga, né? Viajando de país. Ficar longe da minha casa, ficar longe do meu marido, a gente não ia se ver esse ano. Eu conheço muitas famílias aqui que estão separadas. Porque não conseguem tomar. Mesmo dos Estados Unidos, Joana, porque a gente veio agora, né? Tem um mês. Foi super difícil conseguir voo e até a véspera da viagem a gente não tinha certeza que ia ser confirmado o voo. E a gente tem amigos que estavam no norte, né? Porque a gente ainda estava na Califórnia, ainda não estava tão complicado, mas quem estava no norte, onde a situação estava bem crítica, a gente tem uns amigos que não conseguem voltar para o Brasil, já faz 2 meses tentando, e eles vão remarcando, remarcando, agora já postergaram para setembro. Aqui também tem uns amigos tentando sair daqui, não conta. E não é nem porque, não é por causa da China, porque os voos são cancelados. As empresas não estão voando. Então, assim, não tem O nada a mundo ver com parou. nem está na situação. Mas então, as Joana, pessoas. a gente combinou a meia hora, eu falei que não ia tomar muito tempo, porque a Clara tá aí acordada, não é isso? Já é hora dela. Então, essa brasileirinha pelo mundo, brasileirinha mundo afora. Olá, oi, Clara. Clara, você quer dar oi? Bom. No, I don't. Bom dia para vocês aí. Já quase fim de semana, né? Nós ainda temos um dia inteiro. Muito Aqui já é. obrigada, viu, Joana? Muito bom Muito obrigada. conversar com você aí do outro lado do mundo. Pois é, foi ótimo. E, assim, se as pessoas tiverem mais perguntas legais, eu acho que você é a pessoa ideal para perguntar, né? Assim, para gente, eu não sou especialista em direito internacional, mas, assim, eu acho que vale a pena pesquisar, sabe? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Muita gente falava pra gente, inclusive meu marido, que a Dinamarca não aceitava múltipla nacionalidade, né? Falava, não, não aceito, não aceito, não aceito. E aí eu fui pesquisar e achei informação. Então essas informações elas não são claras para todo mundo. Eu acho que isso é outra coisa que tem que falar. Tem que pesquisar, você tem que pesquisar. Porque tem muitos mitos, eu acho, sobre nacionalidades e coisas que as pessoas assumem, né? Então eu acho muito importante pesquisar, falar com uma pessoa como você que é especialista no assunto. Porque eu não sabia que o Brasil aceitava múltipla nacionalidade. Eu sempre ouvi que era só dupla. Sempre.
E tem alguns casos até que mesmo com a naturalização você não perde. Se tiver um acordo entre o Brasil e o outro país, por exemplo, com a França, se você conseguir a naturalização, você não perde a nacionalidade brasileira. Porque esse é um grande problema. Você renunciar à sua, você também renuncia a seus direitos. Então tem que ficar muito atento a isso e prestar atenção. Então, se eu conseguir, né, a nacionalidade de outro lugar e eu não perder a minha de origem, já é uma grande vantagem, né? Importante. Isso que eu acho que é importante pesquisar tudo isso, porque se eu não tivesse, se eu tivesse acreditado o que se falava, né? Não, o Brasil só aceita dupla, a Dinamarca não aceita, porque a Dinamarca não aceitava dupla nacionalidade até recentemente, eles eram e são super fechados, né? Mas aí quando eu fui pesquisar, tava lá, e aí o meu marido confirmou, e aí que a gente foi fazer a documentação. Mas se fosse pelo que as pessoas falam, É, não ia ter nem, não ia ter duas. Ela não ia nem, sabe, porque a gente não sabia. é isso mesmo. Então, eu acho muito importante estudar, pesquisar e falar com especialistas, pessoas que são atualizadas, isso sobre tudo, né? Uhum. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pesquisar e procurar pessoas informadas e atualizadas. Então, E, essa acho que é a minha maior dica, né? e é uma oportunidade, né? Por exemplo, a Clara ter as 3 nacionalidades é uma oportunidade para ela, é uma coisa boa. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Tá dando oi. Oi. Não, ela, com certeza. A gente pensou mais em nível. Para mim, foi mais a questão da educação, porque com ela podendo ir para a universidade, a Universidade da Dinamarca é gratuita. Aliás, é gratuita e eles ainda recebem uma ajuda de custo do governo, né? Tem isso. Na Inglaterra, eles pagam, mas para nacionais da Inglaterra, para quem é britânico, é metade do preço do que é para um De estrangeiro. estrangeiro, como era Às no vezes, meu. às vezes um terço do preço. E como a Inglaterra saiu da União Europeia, ela não pode mais, como dinamarquesa, se mudar para a Inglaterra livremente. Agora ela pode, Porque ela tem a britânica. porque ela é britânica. Então, assim, ela pode frequentar a universidade. Eu espero que ela vá na Dinamarca, que é de graça. Ainda tem tempo, tá? Ai, Quer dizer isso, que quando a gente começou essa jornada, eu tinha zero informação, zero. Né? Nem tinha ido no site da Itamaraty, que tem lá tudo direitinho no site, né? é, lá fala direitinho Tá tudo como conseguir. explicadinho. É. Só que eu mesma nunca tinha ido no meu site, então, assim, essa é a minha recomendação. Pesquisem, se informem, acho muito importante saber isso sobre a você não poder escolher, né? Você não pode renunciar à sua nacionalidade, né? Acho isso muito importante. Ai, que legal. Muito obrigada, viu, Joana? Vamos combinar outros encontros para você contar aí pra gente da vida na China. A vida é uma vida muito legal. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, eu estou sempre dividindo aqui também a vida em Xangai, é uma cidade maravilhosa. Eu não troco Xangai por nenhuma outra cidade, sinceramente. Eu não troco. Ai, dei um follow aí na Joana, no Clara pelo Mundo, porque é muito bonitinho vê-la também. Muito Ah, obrigada. um E beijo, Joana. A gente se encontra por aqui. Até um beijo. mais. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.